Olá, amigos e apaixonados pela aviação. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e a mais uma aula do curso de Meteorologia. Eu sou o professor Renan, da Revigro Treinamentos, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para quem se interessa por física aplicada à aviação. Hoje vamos falar sobre calor e temperatura, um tema fundamental para o curso de Meteorologia Aeronáutica. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. E se você já é aqui de casa, deixe aquele seu like para fortalecer o nosso trabalho. Isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a entregá-lo para mais pessoas, que assim como você, buscam conhecimentos de qualidade. Compartilhar é aprender junto, então já manda esse vídeo para aquele seu amigo que também adora aviação e sonha em ser piloto. Para começar, vamos desmistificar dois conceitos que muita gente confunde, o conceito de calor e o conceito de temperatura. Embora estejam relacionados, eles não são a mesma coisa. Pense comigo, calor é a energia total contida nas moléculas de um corpo. É a soma de toda a energia cinética e potencial dessas partículas. Já a temperatura é a medição da agitação dessas moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura do corpo e vice-versa. É como se a temperatura fosse um termômetro da energia cinética média das partículas. Observe a figura com atenção. Onde há a presença da chama, as moléculas estão mais agitadas, apresentando assim maior temperatura do que na parte onde está mais afastada da chama. E aqui vem um exemplo que vai te surpreender. Um iceberg e um copo de água fervendo. Intuitivamente pensaríamos que a água fervente no copo tem maior calor, certo? Errado. Um iceberg, mesmo estando com uma temperatura muito mais baixa do que a água fervendo, possui uma quantidade de calor muito maior do que um copo de água fervendo. Por que isso acontece? Porque o iceberg é gigantesco, ele tem muito mais moléculas e mesmo que a agitação individual de cada uma seja menor, a soma da energia de todas elas juntas é imensamente superior à de um copo com água fervendo. Isso nos mostra que tamanho e quantidade de matéria importam sim e muito quando estamos falando de calor total de um corpo. Agora que entendemos essas diferenças, vamos falar sobre como o calor se move. A natureza busca sempre um equilíbrio e com o calor não é diferente. Um corpo mais aquecido sempre tende a ceder calor para um corpo menos aquecido, buscando assim o equilíbrio térmico. E essa transferência de calor pode acontecer de quatro formas: através da condução, da radiação, da convecção e da advecção. A primeira forma de transferência do calor que vamos falar é a condução, que nada mais é do que a transferência do calor molécula a molécula, através do contato direto. Pense, por exemplo, em uma panela colocada diretamente sobre uma chama. O calor da chama passa para a panela através do contato direto entre eles. E o mesmo acontece com a água que está dentro da panela. Ao esquentar, a panela passa a transferir calor para a água através da condução. Em seguida temos a radiação. Essa é a forma de transferência do calor que não precisa de contato físico direto, nem de um meio para poder se propagar. É assim que, por exemplo, o calor de uma fogueira chega até nós, mesmo que não estejamos em contato direto com ela. Da mesma maneira, o calor do Sol chega até nós. A radiação solar aquece a Terra e a radiação terrestre, por sua vez, é responsável pelo resfriamento do nosso planeta. É um processo fascinante que acontece à distância, através da radiação. Outra forma muito comum de transferência do calor é através da convecção, que nada mais é do que a transferência desse calor ocorrendo por meio de movimentos verticais de um fluido, como a água ou o ar. Imagine, por exemplo, a Terra sendo aquecida pelo Sol. O ar próximo à superfície se aquece, fica menos denso e sobe. O ar frio, que é mais denso, desce para ocupar o lugar do ar mais quente. Esse ciclo contínuo de ar quente subindo e ar frio descendo forma o que chamamos de correntes convectivas. É um processo crucial para a formação dos ventos e para a distribuição do calor na atmosfera.
E por fim, mas não menos importante, nós temos o processo de advecção. Se a convecção é um movimento vertical, a advecção é o transporte do calor por movimentos horizontais do ar, ou seja, pelo vento. É quando uma massa de ar quente, por exemplo, se desloca de uma região para outra, levando consigo a sua energia térmica, ou seja, o seu calor. Esse fenômeno é muito importante para entendermos as mudanças climáticas e a dinâmica da atmosfera. Agora que sabemos como o calor se transporta de um corpo para outro, é primordial que saibamos também como fazer para medi-lo. Entramos agora no campo da termometria. Uma propriedade muito interessante dos corpos é que eles se expandem quando são aquecidos e se contraem quando são resfriados. Essa é uma característica de todos os corpos, e essa característica é a base para a criação de instrumentos que são usados na medição de temperatura, que, conforme vimos, é a agitação das moléculas de um corpo. O mais conhecido deles é o termômetro, que utiliza essa expansão e contração para nos dar uma leitura de temperatura dos corpos. Para registrar essas variações ao longo de um tempo, temos o termógrafo, que cria um gráfico de leitura das temperaturas ao longo do tempo em que ele está sendo utilizado. No mundo, existem diversas formas de expressar a temperatura. As 4 escalas termométricas mais comuns que encontramos são o Celsius, que é a mais utilizada no Brasil e em grande parte do mundo, Fahrenheit, que é predominantemente utilizada nos Estados Unidos, a escala Kelvin, que é a escala absoluta fundamental para a ciência, e a escala Rankine, que é menos comum, mas também é uma escala termométrica absoluta. Porém, vamos focar apenas nas escalas mostradas na imagem. Temos assim, em cada escala, o ponto de ebulição, o ponto de congelamento e o zero absoluto, que é a menor temperatura já registrada. E para converter entre elas, temos algumas fórmulas muito simples. Basta usá-las para efetuar corretamente a conversão. Em muitos casos, especialmente na aviação, temos também uma ferramenta muito importante, o computador de voo, que é muito utilizado para fazer essa conversão de forma rápida e precisa. E agora chegamos a um ponto crucial para quem ama a aviação: a temperatura do ar livre para fins aeronáuticos. Essa não é uma temperatura qualquer, é um parâmetro de extrema importância para a navegação aérea. E nas cartas meteorológicas, as linhas que unem pontos de mesma temperatura são chamadas de isotermas, e isso é muito importante saber para a prova da ANAC. A temperatura do ar de superfície é aquela que corresponde ao ar livre na pista de pouso e decolagem. Ela pode ser observada ou prevista. A temperatura observada é obtida por termômetros de mercúrio dentro de abrigos meteorológicos e é informada nos códigos como o METAR e o SPECE. Já a temperatura prevista, como as temperaturas máximas e mínimas, são codificadas através do TAF. Agora vamos falar sobre a temperatura do ar em altitude, medida em diferentes níveis da atmosfera. Ela é obtida principalmente através da radiosondagem, que utiliza balões lançados do solo. Essas informações são cruciais para a navegação aérea e são apresentadas nas cartas Wind Temperatures. Além dos balões, termômetros elétricos ou metálicos a bordo das aeronaves e até mesmo drop sondas, que são equipamentos lançados de aeronaves de reconhecimento meteorológico, também são utilizados para coletar esses dados de temperatura em altitude. E por fim, vamos entender as diferentes temperaturas que um piloto observa na aeronave. O termômetro externo da aeronave, embora seja uma ferramenta vital, sofre a influência de fatores externos como o atrito, a compressão do ar, a radiação e outros casos, o que pode diminuir a exatidão da leitura. Primeiro temos a IAT, que é a Indicated Air Temperature, que é a temperatura que o termômetro indica, é aquela que o piloto está olhando na tela do termômetro. Muitas vezes essa não é a temperatura real e por isso precisa ser calibrada. Nesse caso ela não é a real devido aos fatores mencionados anteriormente, como o atrito, a radiação, a compressão do ar e outros. Após a calibração dessa temperatura e corrigirmos os erros de escala termométrica, chegamos a CAT, que é a Calibrated Air Temperature. Essa é uma leitura mais precisa, mas ainda não é a temperatura verdadeira do ar externo.
E para chegar à temperatura real do ar externo à aeronave, no caso a TAT, True Air Temperature, precisamos corrigir a CAT pelo aquecimento dinâmico causado pelo atrito do ar. A TAT é a temperatura que realmente importa para o desempenho das aeronaves e os cálculos de navegação. Aqui nesse curso, o objetivo é apenas mostrar a definição de cada temperatura. Na matéria de navegação aérea serão apresentados os cálculos relacionados a esse assunto. E assim chegamos ao final da nossa aula sobre calor e temperatura, com foco especial na aplicação aeronáutica. Espero que vocês tenham gostado e que esses conceitos estejam agora muito claros na mente de vocês. Lembre-se, o conhecimento é a nossa maior ferramenta. Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com o seu aprendizado. Então, não esqueça de deixar o seu like. Cada like é um incentivo enorme para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade para vocês. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a sua chance. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos aula nova aqui no nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos, em seus grupos de estudos, nas redes sociais, onde você puder compartilhar. Nós ajudamos você com o conhecimento e você nos ajuda compartilhando os nossos vídeos com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Quanto mais pessoas estiver acessando a esse conhecimento, mais nossa comunidade cresce e mais podemos impactar positivamente na vida de outras pessoas. Seu compartilhamento faz toda a diferença para nós. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Voem alto, estudem muito e sejam muito felizes. Até a próxima aula. Fui!